Gostaria de estar convidando os amados irmãos a estar abrindo a sua Bíblia, Salmos, capítulo 51, versículo 10. Assim vai nos dizer a Santa Sagrada Escritura: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Repetindo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amado Deus e Pai, essa é a Tua santa e poderosa palavra. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, que a Tua palavra venha gerar transformação em nossas vidas, Pai, e que venhamos vivenciar ela para que o Teu nome venha a ser glorificado. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os amados, pode se assentar, por favor. Esse versículo ao qual nós lemos aqui, Salmos 51, 10, foi Davi falando de algo que tinha acontecido com ele, um pecado ao qual ele veio a cometer e que ele intentou esconder, mas o profeta veio e o confrontou e ele reconheceu o erro dele. Mas para a gente começar a história, quem foi Davi? Como começou a história de Davi? Davi, um dos filhos de Jessé, um jovem que apacentava ovelhas, cuidava das ovelhas do pai, cuidava daquilo que era o ganha-pão da família. Davi, ele protegia aquilo que era de grande interesse da família. As ovelhas protegia, ele guardava com unhas e dentes. O leão vinha para querer matar, ele tirava da boca do leão. O urso vinha para tirar a ovelha ali, ele tirava da boca do urso. Ele, em momento algum, ele mediu esforços para proteger aquilo que era da família dele. Isso ele era pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhas. Ele tinha zelo, ele tinha amor por aquilo ali, o qual ele cuidava, o qual ele tratava bem daquilo ali. E quando Davi se torna rei, ele mata uma ovelha. Interessante, quando ele era pastor, ele cuidava da ovelha. Mas quando ele se torna rei, ele permite que uma ovelha venha morrer. Tem algo que não bate. E ele tentou esconder isso, mas só que não tem como esconder nada do Senhor, porque o Senhor, ele vem e confronta, ele traz à tona aquilo que está em oculto. E quantas das vezes a gente não tenta esconder algo do Senhor, tenta maquiar, escondendo as coisas do Senhor. Só que todas as vezes que o Senhor ele vem nos confrontar, não é para nos matar, mas é para nos trazer de volta para a presença dele. E Davi foi um rei escolhido pelo Senhor, porque ele sucedeu a Saul. Saul foi um rei escolhido pelo povo, porque o povo, eles estavam querendo o quê? Estava querendo um rei, porque não queria mais seguir o que Samuel estava falando com eles. Isso vai dizer em 1 Samuel, eu anotei aqui 1 Samuel, capítulo 9, que vai falar da história de Saul, quando ele começou, porque o povo rejeitou Samuel, e aquilo ali estava entristecendo Samuel. Samuel estava ficando triste com o que ele estava falando para o povo, e o Senhor falou para ele: Samuel, não fique triste, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque o povo não queria seguir mais o que Samuel estava falando, porque Samuel era profeta do Senhor. Foi o Senhor que designou Samuel como profeta. Foi desde que chamou ele para o quê? Desde criança que ele cuidava com zelo, com dedicação pelas coisas do Senhor. Mas como Samuel estava ficando velho, ficou os filhos dele, mas os filhos dele não estavam andando conforme o que Samuel passava para eles, sabe o que? Denegrindo os filhos o povo ali estava achando totalmente errado, estava achando que é equivocado como que eles estavam agindo.
E o povo pediu um rei. Como as outras nações, tinha rei. Eles queriam um rei. E se vocês querem um rei, Samuel, vai lá e unge a Saul. Pega um vaso de barro. Guardem isso. Peguem um vaso de barro. Vai lá e unge a Saul. Vaso de barro. Barro, quem é que faz o barro? O vaso é o homem que faz o que? Escolha do homem. Escolheu Saul. Ele levou um vaso e levou. Saul, ele começou o quê? A andar tranquilo, mas depois ele o quê? Ele se desviou dos caminhos do Senhor. E Samuel sempre intercedendo por ele, sempre orando por ele, sempre tentando trazer ele de volta. Só que chega uma hora que nem o próprio Deus, ele aguenta mais. Ele falou: Samuel, vai e unge a Davi como rei, porque eu já estou saturado de Saul, eu estou saturado dele. Cuidado, a gente tem que ter muito cuidado quando o Senhor se saturar da gente, quando ele desistir da gente, porque a história aqui mostra que o Senhor, ele desistiu de Saul por causa de pecado. O Senhor, ele vai investindo, mas chegou assim: ó, eu já estou cheio, não aguento mais, vai e unge a Davi como rei. Aí é o que? Escolha do próprio Deus. O Senhor escolheu a Davi como rei. Agora, olha o outro lado, quando é Deus quem escolhe, pega um chifre, coloque óleo e vai lá e unge a Davi. O vaso de barro, quem faz é o homem. O chifre do boi, quem faz é o próprio Deus. Porque quando é Deus que escolhe, Deus não escolhe de qualquer jeito. Ele escolhe o que é de melhor. Ele quer aquilo que vai o quê? Ser produtivo para as pessoas, que vai o quê? Abençoar outras pessoas. Então, o próprio Deus escolheu a Davi e colocou ele o quê? Para conduzir o povo, para estar conduzindo o povo. E Davi até então começou o quê? E os irmãos ficou o quê? Com raiva daquilo ali, porque ele era um jovem, o quê? E ele começou o quê? Ele destruindo, ele matando Golias. E os irmãos ficaram com raiva dele, por quê? Cara, você deixou as ovelhas, as nossas únicas ovelhas, a mexer lá e ver que se amostrar, querer enfrentar o gigante. E quando ele afrontou o gigante: eu vou em nome do Deus vivo, a quem eu sirvo. Em nome de quem você está aqui nessa noite? Em nome de quem você tem enfrentado as suas batalhas? Você tem ido no seu próprio nome, tem ido nas suas próprias forças, ou você tem enfrentado as suas batalhas diante do Deus vivo, diante de um Deus que não dorme, diante de um Deus que não se esquece, diante de um Deus que não está à mercê do que você está enfrentando? É em nome de quem que você está enfrentando as suas batalhas? Ali Davi, ele sabia no nome de quem ele estava enfrentando. Eu vou em nome do Deus vivo, o Deus de Israel. Você vem a mim com vários, vem com tudo, mas eu vou em nome do Deus vivo. Davi sabia no nome de quem ele estava enfrentando o gigante ali. Ele foi e ele conseguiu enfrentar aquele gigante. E a gente vai se aprofundando. E como Davi estava como rei, tinha um tempo que os reis tinham que ir para a guerra. Todos os reis tinham que ir para a guerra. Mas Davi, como rei, o que ele fez? Ele falou assim: vou ficar no meu palácio, vou ficar em casa. Deixou de fazer aquilo ao qual ele estava incumbido de estar fazendo, aquilo ao qual o Senhor chamou para estar fazendo. Ele preferiu ficar em casa, no palácio dele, desfrutando do bem bom, enquanto os soldados estavam lá enfrentando, estavam lá guerreando contra um outro povo. E o que aconteceu? Colocou os olhos aonde não deveria colocar. Estava se atentando para coisas que não deveria estar se atentando. Enquanto o povo estava guerreando, estava brigando, ele estava lá. E ele se deparou com o quê? Com uma mulher
se banhando. Pecado, olhos. Onde temos colocado os nossos olhos? O salmista vai dizer, Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando tiramos os nossos olhos do Senhor, a tendência é o quê? É tropeçar. A tendência é se afastar da presença do Senhor. Todas as vezes que tiramos os olhos do Senhor, a tendência é o quê? É se afastar da presença do Senhor. É o quê? Ir para longe da presença dele. E o Senhor não requer isso da gente. Ele quer o quê? Que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele. Para o quê? Para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Porque assim podemos continuar dando caminhada com ele. Continuamos caminhando com ele. E aquilo ali fez o quê? Davi tropeçar, porque ele olhou para a mulher, olhou para Betseba, e o que aconteceu? Ele desejou aquela mulher, ele quis aquela mulher, ele como rei, poderia ter a mulher que ele quisesse, ele poderia ter a pessoa que ele quisesse, ele falou assim, eu quero aquela mulher, falar, é mulher do teu soldado, eu quero aquela mulher, ele era rei, e ele se deitou com aquela mulher, ele coabitou com aquela mulher, e o pecado gera consequência. E através daquele pecado, o que aconteceu? Nasceu uma criança. E Davi pensou que ia ficar impune. Mas o profeta foi lá e confrontou o pecado dele. E o mais interessante, Davi sendo rei, ele poderia estar soberbo. Quem é você para vir me confrontar? Quem é você para vir falar comigo? Eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Mas o profeta, quando começa a contar uma história para ele, falava que aquele homem tinha que morrer. Ele falou que o homem tinha que morrer. E o profeta falou para ele, esse homem, Davi, esse homem é você. E aí começa a história. Davi reconheceu o pecado dele, reconheceu que ele tinha transgredido contra o Senhor. Ele aceitou a correção, ele aceitou o profeta botar o dedo na ferida dele e mostrar, cara, olha o que você está fazendo. Você tinha tudo do bom e do melhor na sua mão. O que você quisesse, você poderia pedir que você ia ter. Mas por que você foi desejar a mulher do teu próximo? Eu estou colocando isso aqui, estou conjecturando, porque não está escrito da forma como eu falei, mas o que você está fazendo com a tua vida? Se afastando do Deus vivo. E quando o Natan fala isso para ele, ele olhou para dentro dele. Eu falhei. Eu pequei. Eu pequei contra o meu Deus Todo-Poderoso. E depois dessa confrontação, Davi ele começou a entender que ele estava o quê? Totalmente errado. E o que ele pede? Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando temos a confrontação, quando aceitamos a confrontação, a gente olha para dentro da gente, a gente não olha para quem está do nosso lado, a gente não olha para quem está lá fora, a gente não coloca culpa na outra pessoa. Ele poderia ter botado a culpa o quê? Na mulher. Ela estava se banhando, ela estava pelada, eu estava aqui no meu palácio. Mas não, ele olhou para dentro dele, ele entendeu que o culpado era ele. Quem estava falho, quem estava errando era ele, porque ele deveria ter ido para a guerra, ele deveria ter ido fazer aquilo ao qual o Senhor tinha designado para ele estar fazendo, mas ele preferiu ficar o quê? Escondido. Deixou de fazer o que o Senhor chamou para fazer. Só que o mais interessante, ele reconheceu que ele precisava ser tocado, e o coração dele estava contaminado. Uma coisa que eu vou falar, o Senhor só vai tocar aonde reconhecemos que precisamos ser tocados. Ele só vai tocar
aonde você reconhece que precisa ser tocado. Se é o seu lábio, ele vai tocar no seu lábio. Se é os seus olhos, ele vai tocar nos seus olhos. Se é os seus pés, ele vai tocar nos seus pés. Porque ele não quer te perder. Ele não quer que você ande distante da presença dele. Ele quer o que? Restaurar. O Senhor sempre tenta restaurar o seu povo para o quê? Trazer de volta para a tua presença. Ele não quer que ninguém se perca, mas pelo contrário, ele quer que todos se arrependam e volte para a presença dele. Só que hoje não queremos saber disso. O que fazemos? Se somos confrontados em uma igreja, a pessoa que está ministrando, ela começa a confrontar o pecado. A primeira coisa que fazemos é o quê? Essa igreja não é para mim. É querer mudar de igreja, porque não aceita ser confrontado, não aceita ser tratado pela palavra, não aceita ser tratado, transformado, para que possa ter uma nova vida. Isso é o quê? É orgulho nosso. Não aceitar o trato, não aceitar o amor do Senhor que está tendo com a gente, porque ele morreu uma morte que não era para ele, ele sofreu algo que era para mim e para você está sofrendo. E ele o que? Trocou de lado com a gente. E hoje não podemos receber uma palavra de confronto, não podemos receber um tratamento de amor. Você vai falar o tratamento de amor, porque em Hebreus vai dizer também, porque o pai corrige o filho a quem ama. Ele açoita o filho que ama. Se está sem correção, não é filho, é bastardo. A pior coisa que tem é ser rejeitado pelo Senhor. A pior coisa que tem é ser esquecido pelo Senhor. Nós temos que dar graças a Deus todas as vezes que somos confrontados. Temos que dar graças a Deus todas as vezes que somos exortados pela palavra. Muitas das vezes, irmãos, não é necessário em si estar ouvindo uma pregação, mas quando abrimos a palavra e lemos ela com o coração aberto, e aceitamos a correção que o Senhor está passando, amados, a gente se converte através da palavra, a gente se converte lendo a palavra, a gente fala, Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado pela tua correção, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, mas o Rodrigo tem que ler a palavra para ele, eu tenho que usar a palavra como um espelho, lendo ela, olhando para mim, é para mim isso daqui, eu não tenho que ler a palavra, tratar ela como uma janela, como assim, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano, então fulano tinha que estar no culto ouvindo essa palavra, não, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso ser tratado por essa palavra, eu preciso ser confrontado, Senhor, cada dia mais pela tua palavra, porque eu sei que o Senhor continua me amando, o Senhor continua tendo zelo pela minha vida. Todas as vezes que eu trago para mim é sinal de o quê? Eu estou aceitando a correção do Pai, eu estou aceitando o tratamento que o Senhor está tendo comigo. Davi aqui, ele compreendeu o amor, o tratamento, o zelo que o próprio Deus estava tendo com ele, porque ele foi chamado pelo próprio Deus para reinar. Ele foi escolhido. Ele mandou Samuel ir lá e ungir ele como rei. Samuel já tinha ido antes ungir a Saul. E detalhe, antes de assumir o reinado, ele respeitava tudo o que Saul estava fazendo. Ele não queria assumir antes de Saul ter saído dali. E quando ele se tornou, ele começou o quê? A andar no trilho, a andar o quê? Conforme tudo que estava sendo ordenado para ele, tudo que estava sendo que colocado para ele fazer, ele estava fazendo. Mas o que eu frisei, algo que era para ele ter ido fazer, e ele não fez, ter ido para a guerra, guerrear, preferiu ficar em casa, ao qual que se atentou e pecou. E pecou o quê? Contra Deus em primeiro lugar, ele pecou contra Deus, depois ele pecou com a mulher do soldado dele, um soldado que era de confiança dele, Urias, que era um soldado de confiança. E terceiro, ele manda matar o soldado.
para completar, ele manda matar o soldado. Mas mesmo assim, o Senhor ainda teve compaixão, ainda teve misericórdia da vida dele e fez com que ele voltasse para a presença, trazendo ele de volta o caminho dele, trazendo ele de volta para que ele não ficasse afastado, ficasse longe, distante dele. Hoje o que nós mais vemos são pessoas distantes da presença do Senhor, se destruindo, se acabando, porque ouviu uma palavra de confronto, mas preferiu se afastar, mas preferiu ficar distante da presença do Senhor, porque o evangelho que não confronta não é evangelho. Um evangelho que não transforma uma vida, que não restaura uma vida, não é evangelho. Não temos que compactuar, irmãos, com pecado, não temos que compactuar com coisas que matou o nosso Senhor, não temos que compactuar com coisas que matou o Filho do Deus vivo. Isso é totalmente errado. E muitas das vezes as pessoas não querem mais ouvir isso, não querem mais ouvir palavras de confronto, querem ouvir só oba-oba, só quero que fique passando a mão na cabeça. Não, não temos que passar a mão na cabeça do pecado, não temos que compactuar com o pecado. O pecado matou o nosso Senhor, o pecado matou aquele que morreu em uma cruz para que pudéssemos ter vida. E o que temos feito com o Evangelho? Sabe o que tem acontecido? O coração endurece. O coração endurece quando ouvimos uma palavra dura, como eu falei no começo. Hebreus vai dizer: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provocação, que o povo abandonou, que estava abandonando-se, porque foram confrontados pela palavra. Aí ela vai dizer: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Como está o teu coração? Como está o meu coração vindo culto após culto aqui na igreja? Vindo culto quinta-feira, culto domingo, meditando na palavra. Será que o meu coração realmente está convertido? Eu estou apontando para mim, eu não posso apontar para você. Eu estou olhando para mim, para dentro de mim. Será que o meu coração realmente está alinhado com o coração do Senhor? Será que o meu coração está voltado para as coisas do Senhor? Porque quando o meu coração está voltado para as coisas dele, está voltado, o meu coração está junto com ele, eu desejo fazer as coisas que ele fez. Eu amo o meu próximo. O meu desejo é poder fazer o máximo que eu puder, aquilo que tiver ao meu alcance, em estar ajudando o meu próximo. A palavra vai dizer: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em prol do próximo. O quanto estamos dispostos em dar a nossa vida em prol do próximo? Será que realmente eu tenho amado o meu próximo? Será que realmente eu tenho me compadecido daquele que está sofrendo? Será que realmente eu tenho orado por aquele que está precisando de oração? Será que realmente eu tenho me compadecido com os meus irmãos missionários? Será que eu tenho me compadecido com os meus irmãos que estão passando por motivo de enfermidade? Quando lemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, o meu coração, ele começa a ser moldado. Provérbios 23, 26 vai dizer: filho meu, dai-me o teu coração, que os teus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Os meus olhos estão tendo prazer em seguir o caminho do Senhor? Será que os nossos olhos estão tendo prazer em seguir os caminhos do Senhor? O quanto, irmãos, o quanto temos amado o Senhor, o quanto estamos desejosos em viver na presença do Senhor.
Será que realmente a gente tem desejo? Será que realmente a gente vem por livre e espontânea vontade aos cultos? Algo que o irmão Carlão comentou comigo ontem, eu até vim comentando com a pastora Fabiana, ele falou assim, que ele estava ansioso pelo culto hoje. Falei, glória a Deus, irmão, glória a Deus pela tua vida. A gente conversando, ele falou, Rodrigo, estou doido que chegue quinta-feira logo, meu irmão, estou doido para participar do culto. Será que a gente tem esse desejo, irmão, de estar aqui domingo de manhã? Eu sei que muitos não podem, às vezes, estar os dois cultos, mas você, quando você vem para cá, o seu desejo é estar na casa do Senhor. Davi, ele cita no texto também, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa contemplar a tua face todos os dias da minha vida. Será que você tem o desejo de estar na casa do Senhor? Será que o nosso coração é desejoso em buscar a face do Senhor? O desejo dele é que queiramos algo que eu falei, o Senhor, ele não quer que você venha ao culto. Não se engane com isso, ele não quer que você venha ao culto. Porque ele querer que você venha é imposição. O desejo do Senhor, escuta o que eu vou te falar nessa noite, o desejo do Senhor é que você queira estar no culto. O desejo dele, ele não quer que você venha, o desejo dele é que você queira estar no culto, porque quando você quer estar no culto, é algo agradável, é algo prazeroso, porque eu vou ao encontro do meu Pai, eu vou conversar com o meu Pai, eu vou ter relacionamento com o meu Pai. E detalhe, você tendo um relacionamento com seu Pai, você vai ter relacionamento com seus irmãos. Não existe nada mais prazeroso do que você estar sentado à mesa da comunhão com seus irmãos. Não existe nada mais prazeroso, irmãos. Mas para isso, o coração precisa estar transformado. O coração precisa estar o quê? Agraciado, não está buscando mais e mais da presença do Senhor. Porque do que vale ir para a vida eterna se você não vai ver o teu irmão ali? O nosso desejo tem que ser, Senhor, o meu desejo é que o meu irmão esteja ali comigo. O meu anseio é que o meu irmão possa estar lá também. Senhor, me ajude a não desistir do meu irmão. Senhor, me ajude a perseverar em oração pelo meu irmão. Ore por essa pessoa que você acha que é um íngua mesmo. Essa pessoa mesmo que você está pensando agora, essa carne de pescoço, como a gente costuma brincar, esse crente ruim, crente água de salsicha, ora por ele. Entenda, assim como você foi alcançado, ele pode ser alcançado. Não desista de ninguém, irmãos. Não desista de ninguém. Se o Senhor não desistiu de você, por que você vai desistir? Se ele insistiu em você, investiu em você, por que você não pode investir na vida do seu irmão? Por que você não pode investir na vida de um colega, de um vizinho, do traficante da sua rua? Não ore para que ele venha morrer. Ore para que ele venha morrer, mas morrer para esse mundo e viver para Cristo. Porque a vida está em Cristo. O mundo oferece coisa passageira, mas Jesus oferece coisa eterna. Ore pela vida dele, ore para que ele venha ter um encontro com Cristo. Mas para isso, o seu coração, o meu coração, precisa ser transformado. O nosso coração precisa estar alinhado com as coisas do Senhor. E para isso, a gente precisa o quê? Ter um coração de carne. Em Ezequiel 36, a palavra vai dizer que o Senhor ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Porque aí ele vai colocar o Espírito dele. O Espírito não habita em coração de pedra. O Espírito não habita em coração de pedra, somente num coração de carne, um coração que o Senhor ele possa ser agraciado, um coração ao qual ele possa o quê? Poder e fazer morada dentro desse coração. Porque se o coração continua sendo de pedra, continua sendo um coração rancoroso, um coração que não consegue amar o próximo, ele não vai habitar. O Senhor ele só habita
em um local onde ele é bem-vindo. Ele só habita em um local onde a pessoa pede a presença dele, no local onde a pessoa quer a companhia dele. Não se afaste da presença do Senhor. Não fique longe da presença dele. Muitas das vezes falhamos e pensamos em deixar de caminhar com o Senhor. Pensamos em nos afastar da presença dele. Mas o Senhor, ele chama ao arrependimento. Ele chama para a presença dele. A primeira pregação de Jesus, Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a boa nova. O Evangelho é o plano da salvação para mim e para você. O Evangelho é a única forma para que o homem venha a ser salvo. O Evangelho é tirar o homem da morte para a vida. O Evangelho não veio te oferecer bens materiais, não veio te oferecer vida fácil, não veio fazer que você viva o sobrenatural. O Evangelho não, ele quer te matar para te fazer uma nova criatura, para fazer com que você viva para a glória do Senhor Jesus. Porque se o Evangelho não confrontar, se o Evangelho não transformar e não restaurar, como eu falei no começo, não é Evangelho. Um Evangelho que não confronta, sai fora. Corre desse Evangelho, porque o Evangelho, ele quer gerar vida, vida em abundância. O Evangelho, ele pede para que a gente olhe para dentro da gente. Porque quando olhamos para dentro da gente, reconhecemos que o que merecemos é o inferno. O Evangelho, ele nos dá esse entendimento de olhar para dentro da gente. Falar, Senhor, quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, como eu preciso ser transformado. Tem um louvor ao qual a pastora Fabiana vai estar ministrando, do Diante do Trono. Ele vai dizer, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Davi, ele entendeu isso. Ele falou, olha para a minha miséria, olha para dentro de mim, Senhor. Não tem nada de bom. Não tem nada de bom dentro de mim. Eu falhei contra o Senhor. Eu falhei contra ti. Eu denegrei o teu nome. Ele pediu, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. O Senhor começou a moldar, a mover e a transformar a vida dele. Dai-me um novo coração. O Senhor fez o quê? Deu um novo coração. Tanto que a palavra vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O coração dele se alinhou com o coração do próprio Deus. O meu coração está alinhado com o coração de Deus. O nosso coração está alinhado com o coração de Deus, porque se o nosso coração estiver alinhado com o coração do próprio Deus, o inferno vai estremecer. O inferno vai estremecer, sabe por causa de quê? Que você não vai desistir de ninguém. O inferno vai estremecer porque a tua família vai ser alcançada. O inferno vai estremecer porque vidas vão ser alcançadas através da sua vida.
porque o que o Senhor te dá não é somente para você, mas pelo contrário, é para, através de você, vidas venham a ser alcançadas. E para isso, o nosso coração precisa estar alinhado com o coração do Senhor. Que nessa noite, o nosso clamor seja: Senhor, muda o meu coração. Senhor, me dê um novo coração. Senhor, estou aqui. Me quebra, me faz de novo. Mas eu quero ter o seu coração. O meu desejo, Senhor, é andar em obediência à tua palavra. O meu desejo é andar em conformidade. O que queres? A nossa oração tem que ser: Senhor, o que iremos fazer hoje? Senhor, o que o Senhor deseja que eu esteja fazendo para te agradar? Não mais eu, Senhor, mas a ti, Senhor. Não mais eu, Senhor, mas a tua vontade. Amém. Lembra da oração de Jesus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que nesta noite você possa clamar ao Senhor, que você possa orar ao Senhor e pedir: Senhor, troca o meu coração.